Olá, hoje é sexta-feira, vamos para a nossa aula de ciências, tá? Hoje a gente vai ter aula de ciências e depois aula de interpretação de texto. Vocês vão ler, tá? E vão responder uma notícia lá no livro de português, tá? Mas essa tarefinha de português, como é uma interpretação de texto, uma revisão do que a gente aprendeu no módulo 10, vai ser o nosso dever de casa de português hoje, tá bom? Porque tem que dar tempo de vocês lerem o texto e responderem as questões. Então, o dever de casa hoje de português vai ser página 38, 39 e 40. Ó, 38, vocês vão ler esse texto e responder as perguntas, pouquinhas. E aqui começa uma revisãozinha sobre os substantivos que a gente aprendeu, que vão estar na 39 e na 40 só tem duas questões aqui que é de marcar a resposta certa. Então, esse é o dever de casa de hoje. 38, 39 e 40. E nós hoje, agora, vamos pegar o nosso livro de ciências e vamos abrir na página 113. Ó, 113. Vamos continuar a nossa conversa sobre seres vivos e elementos não vivos, tá bom? Então vamos lá. A luz, o ar, a água e o solo são alguns dos elementos naturais que não têm vida. No entanto, eles são fundamentais para a existência dos seres vivos. Sobre isso, leia a história em quadrinhos abaixo. Nós temos aqui a primeira imagem, ó, a moça cuidando da plantinha, não é? Ela comprou um vasinho de planta e tá colocando aqui pertinho da janela, perto da luz solar, não é? Depois aqui, o segundo, ela tá regando a plantinha, ela já tá começando o quê? A crescer. E no último, ela cresceu, mas ela cresceu um pouquinho de lado. Por que será isso? Vamos entender o porquê? Ó, no primeiro, ó, vamos ler o que está escrito nos quadradinhos, ó. Flávia passou em uma floricultura e levou uma planta para a sua casa. Ela colocou a planta, no segundo, ela colocou a planta em um lugar iluminado da casa e de vez em quando regava sua plantinha. Passado algum tempo... Número 2. Você consegue identificar algum ser vivo nessa história em quadrinhos? Quais são os seres vivos que estão aparecendo aí nessa história em quadrinhos? A planta, o ser humano são seres vivos, né? E os seres que não têm vida aí, quais são? A luz do sol não tem vida. Que ela tá molhando assim, que é o nome disso? A água não tem vida. E o ar não tem vida, certo? Então, são 3 elementos que não têm vida aí nessa história. 3. O que você percebeu na maneira como a planta cresceu? Ela cresceu em direção a quem? Ao sol, não é verdade? Ela precisa de luz solar para crescer. Por isso que ela cresceu um pouquinho de lado. Viu? Por que será que isso aconteceu? Porque nós precisamos de quê? De luz solar para sobreviver, para crescer, não é? Para se desenvolver. Por isso que ela cresceu de lado. A seguir, vamos conhecer melhor os elementos não vivos que compõem os ambientes. Página 114. Aqui, ó. 114. O ar. Todos os seres vivos interagem com o ar para sobreviver.
O ar contém gases como o oxigênio e o gás carbônico, que são essenciais à vida de plantas e animais. O vento era o ar em movimento. Ele é muito importante para diversas atividades humanas e para os outros seres vivos. Número 4. Aqui, ó. Tem aqui, ó, o vento pode ser utilizado na produção de energia elétrica, né? Que isso aqui é uma fonte de energia eólica, ou seja, uma fonte de energia com vento. Tá vendo aqui? E do outro lado, muitas aves, como o falcão peregrino, aproveitam o vento para voar. Número 4. Como você percebe que existe ar no ambiente em que vive? Escreva abaixo uma forma de percebermos a presença do ar. A gente sabe que tem o ar por quê? Aonde aqui? A gente está agora aqui. A gente sabe que tem a presença de ar aqui nesse ambiente por quê? Porque nós estamos o quê? Respirando, certo? Se nós formos até do lado de fora da casa, né, no quintal, a gente consegue perceber a presença do ar por quê? Porque as plantas ficam se mexendo, não é? Ou se tiver roupa pendurada no varal, você vê que a roupa está se mexendo, né? Quando a gente vai encher um balão, a gente percebe que a gente está enchendo o balão porque está enchendo de ar, certo? Então, como você percebe que existe ar no ambiente em que vive? Porque existe o quê? Por respirar, certo? O vento balançando, né? E essas são as principais formas de a gente ver que tem presença de ar nos ambientes, certo? O solo. No solo crescem plantas e vivem muitos seres vivos, como animais, fungos e bactérias. É sobre o solo que os seres vivos constroem casas, prédios, ruas e avenidas. Vamos ler aqui, ó. Muitos seres vivos, como as plantas, dependem do solo para sobreviver. Porque a gente planta aqui, a plantinha aqui no solo, a semente. Ela precisa dessa terra para ela poder o quê? Fincar as raízes dela, né? E dali ela ir se desenvolvendo, ela ir crescendo. Página 115. A luz do sol. O sol fornece a luz e o calor necessários à vida do planeta. No planeta. As plantas, por exemplo, utilizam a luz do sol para produzir o próprio alimento e se desenvolver. Já os animais aproveitam a luz do sol para se aquecer e produzir outras substâncias de que o corpo precisa. A água está presente em diversas regiões do planeta, como oceanos, rios, lagos, geleiras e etc. Muitos outros lugares. Ela também faz parte do nosso corpo, né, dos seres vivos, e é importante para a realização de muitas atividades em nosso cotidiano, como tomar banho, escovar os dentes, preparar a comida, né, os alimentos. Aqui no número 5, vocês vão fazer agora, tá? Desenhe abaixo uma situação no seu dia a dia em que você utiliza água. Vocês vão desenhar aí como vocês utilizam água no dia a dia de vocês. Depois que vocês terminarem, vocês vão fazer sozinhos e daqui a pouco eu boto o vídeo com a correção, que é um dever de aula para agora. Vocês vão fazer a página 116, 117, tá? Vocês vão fazer agora, tá? Beleza? Aí daqui a pouco eu volto com a correção dessas duas páginas, tá legal? Ó, beijo, até daqui a pouco.